Bem-vindo à Escola da Sabedoria Bantu. Então a gente estava falando sobre ressurreição, né? E sobre aquela passagem de Hebreus, aonde que está escrito que aos homens é necessário viver uma vez só e depois com isso chegar ao fim, ao término da sua vida, né? Primeiro tem que ter noção do que é a morte. Tanto que eu fiz até uma interpolação com as escrituras de Filipe, né? Com os escritos de Filipe, aonde que ele escreve que há aqueles que nem viveram para que possa morrer. Então fiz uma interpolação com as palavras, né? Há aqueles que nem viveram para que possa morrer, como também aqueles que nem morreram para que possa viver, né? Até falei que para morrer tem que estar vivo. Tanto que tem aquela passagem onde que também comentei sobre aquela passagem onde que fala: mestre, né? Deixa eu enterrar o meu pai. Aí o mestre fala: deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Uma outra passagem, né, que você vai encontrar no livro de Mateus, ou Mateia, capítulo 16, do 13 ao 23, como também nos escritos de Marcos, capítulo 8, do 27 ao 33. Mas nós vamos ler aqui no escritos de Lucas, que é no capítulo 9, do 18 ao versículo 21. Por quê? São duas questões, né, sobre a palavra sociologia e a palavra demografia. Então, tanto a sociologia quanto a palavra, tanto a ciência, a sociologia, quanto a ciência demografia, ela tange no estudo em estudar aquela população, como que aquela população ela vive, o que aquela população ela pensa, como que aquela população ela age no contexto como um todo. Por exemplo, se hoje fosse feito essa mesma pergunta, né? Se hoje fosse feito essa mesma pergunta para a população de hoje, cada população ela responderia conforme o seu estado sociólogo, né? Seu estado social e também seu estado demográfico, né? Então, por exemplo, essa pergunta que o mestre Yeshua, ele fez aos seus discípulos, né? Quem dizem que eu sou? Esta é a pergunta que o mestre Yeshua, ele faz aquelas pessoas daquele momento, né? Que no caso que são o povo hebreu que ali está com ele. Ele pergunta aos seus discípulos. Então, a resposta que os seus discípulos trazem para ele é conforme a sociologia e a demografia daquele povo que ali está. Eles não respondem como americanos, eles não respondem como europeus, eles também não respondem como asiáticos, eles também não respondem como palestinos. Né? Eles respondem como hebreus que são, eles respondem essa questão como bantu que eles são. Né? Então, por isso que a resposta que vem para o Messias, o Masaia, é a resposta conforme a população que ele pergunta. Então, nesse quadro de sociologia e demografia, né, depois você pode pegar no seu dicionário aí e você estudar sobre essa palavra sociologia e sobre a palavra demografia. Então, voltando, se ele perguntasse hoje a mesma questão, haveria respostas diferentes. Por quê? Os americanos responderiam conforme a sua sociologia e a sua demografia, né? Os europeus responderiam conforme a sua sociologia, demografia, né? Os asiáticos responderiam conforme a sua sociologia e a sua demografia, e os palestinos também responderiam conforme a sua sociologia e a sua demografia. Mas como tanto Mateia ele tem essa coletânea dessa sociologia e dessa demografia, porque ele faz parte desse povo, como também Marcos e como também Lucas, né? No caso, Cuca. Diz assim, nos escritos de Cuca, capítulo 9, versículo 18, 19, 20 e 21. Num dia em que ele estava a orar a sós com os discípulos,
perguntou-lhes: quem dize quem eu sou? Então, quem dizem quem eu sou? Em outra, ali, Mateia e Marcos vão dizer: quem diz o povo que eu sou? Então, é a mesma expressão. Como Mateia, ele escreve para uma população que é a mesma população que está vivendo uma demografia e uma sociologia, que Marcos escreve e também que Lucas ele escreve, mas Cuca escreve: quem dizem que eu sou? A expressão que Yeshua, ele pergunta aos seus alunos, ele pergunta aos seus discípulos, né? Então, bem-vindo à Escola da Sabedoria Bantu. Respondeu-lhes, né? Respondeu-lhe: uns dizem que é Iocana, o renascedor, tá? E uns dizem que é Iocana, o renascedor, mas nós sabemos que nesse quadro, Iocana, o renascedor, ele já foi morto, né? Até porque, como que alguém ia dizer que era Iocana, o renascedor, se há 2 horas ou há 20 minutos ou há 2 dias de viagem, né, de 2 jornadas de viagem, encontraria com Iocana, o renascedor. Mas uns dizem que é Iocana, o renascedor. Mas como que alguém ele vai responder dessa forma, sendo que Iocana, o renascedor, ele foi degolado, ele foi morto, né? No caso, ele sofreu um desencarne, porque ele é um ser espiritual. A propósito, vou até entrar nesse detalhe, porque Herodes, ele possuiu a mulher do próprio irmão dele. Tá? Ele possuiu a mulher do próprio irmão dele. E não tão somente isso, a filha de Herodise, né? Ela vem junto com a sua mãe, né? No caso, ela vai junto com a sua mãe viver ali com a vida com Herodes, né? Que é a sua sobrinha, certo? E de tanto a astúcia da mãe, né? Dessa serpente, tanto a mãe quanto a filha, tá? Herodes, ele ouvia Iocana, o renascedor. Ele ouvia Iocana, nosso chefe Iocana. E nas conversas que ele estava tendo, que Iocana tinha com Herodes, Herodes estava quase que, vamos dizer, quase que se convertendo, quase que aceitando a realidade das coisas. Logo, ele diz, ela viu o seu reinado, vamos dizer assim, o seu plano, a ponto de cair abaixo, né? A pouco de perder. Então ela pensa consigo: poxa, eu vou perder esse algo que eu tenho agora e vou viver novamente como essas outras mulheres? Que nada. Então ela tem um plano com a filha dela. A filha dela se põe em dançar, né? E dançar ali para Herodes, né? De uma forma bem sensual, de uma forma bem atrativa, bem assim acolhedora, na parte de sedução, né? Então, onde que tem bebida, né, e sedução, Herodes ficou tomado ali pelos movimentos corpóreos, né, da dança, da música, pelos movimentos corpóreos dela, e ele ficou totalmente possuído, né, possuído pela energia que ela lançou sobre ele. Sendo assim, poxa, me pede até metade do meu reino, só para ter uma noção de como que a vida dele, né, o corpo astral dele, a energia astral dele foi possuída através dessa dança, foi possuída através dessa moça. E ela corre perante a sua mãe, e pergunta: o que eu faço agora? Né? Ela tem a sua instrutora, que é a sua mãe, e a sua mãe logo pede a cabeça de Iocana, o renascedor, como é falado, como está nas escrituras, numa tigela de prata. E assim acontece. E Herodes, ele até para um segundo ali para poder pensar: poxa, mas e agora? Mas como ele deu a palavra dele de frente com a comitiva, de frente ali com
com os homens ali, né? Ou seja, ele lançou a energia, porque palavra e energia ela é a mesma coisa. Ele lançou, agora ele não podia voltar atrás. Ele não podia voltar atrás. Aí onde que foi que ocorreu? Que houve ali a decapitação, né? A decapitação de Iocana, o renascedor. Mas nós sabemos que Iocana, o renascedor, nós sabemos que pela escritura, pelo livro de Malaquias, que ele é Elimoiá, né? Que ele é Elias. Ele é Elias. Ele virá com o espírito de Elias. Então, Elias, lá na sua vida, ele sofreu o desencarne, ou seja, ele morreu, né, como diz as escrituras. Ele foi levado, né, levado numa carruagem, né, como está nas escrituras. Ele foi levado numa carruagem de fogo, né, ele foi levado, ele transladou-se, né? Eu até gosto de fazer essas provocações, né? Ele foi abduzido, né? Que não tem nada a ver com aqueles seres verdes com os olhos de barata, né? Que é um desenho aí mitológico que acaba aí iludindo a cabeça das pessoas. Não tem nada a ver. Então, tanto a palavra arrebatado quanto a palavra abduzido, né? É só ir no dicionário, vocês vão compreender que é a mesma coisa. Então, o nosso irmão, né, nosso chefe, Elimoiá, ele é levado. Então, ele não conhece o desencarno, né? Ele não conhece, entre parênteses, né, seria a morte, porque a morte já é um outro sentido, nesses vídeos, né, nessas explicações, nessas pequenas aulas, a gente vai estar passando para vocês o que seria mesmo, né? Alguns já compreenderam, outros ainda não tomaram a noção do que é a morte, né? Então, Elimoiá, né? Elias, né? Elias não conheceu a morte, então ele é levado, né? Tanto que o seu aluno, né? O seu aluno Eliseu até ele quer uma porção do mestre, ele quer uma porção do seu tutor, né? Então, tudo bem. Sendo assim, como que esse profeta Elimoiá, como que ele vai voltar? Como é que ele volta, né? Então, sabemos que ele volta, né? Ele está em Zacarias, que é seu pai, né? Aquele quadro que Zacarias ele é o sumo sacerdote, ele entra no templo, né, no puro dos puros, né, porque lançou-se a sorte, a sorte caiu sobre ele, então ele pôde entrar no puro dos puros, e ali o anjo apareceu para ele, que é um queluba, né, na nossa língua o queluba apareceu para ele, disse que a mãe, né, Isabel, ela era estéril, não podia ter criança, então eles já tinham idades, como está nas escrituras, e o anjo fala para ele que ele vai ter uma criança, ele duvida, aí o anjo fala para ele que ele ficou mudo todo o tempo, né? Aí ele volta para casa, aí se relaciona com a Isabel, que é a sua serva, né? Com a sua mulher, ou seja, Elias está em Zacarias. Quando Zacarias ele entra na sua serva, ele entra na sua mulher, passa para ela. E dentro dela faz todo o processo gestacional de Elias, do profeta, como está nas escrituras. Então, para que esse ser espiritual, esse ser celeste, ele voltasse para a terra, ele tem que voltar pelo caminho que é o correto, do homem, do macho, passa para a mulher, que é a fêmea, passa pelo processo gestacional, todos passam pela água do esquecimento, né? Que a água está dentro da mulher, né? E também na hora de nascer, então passa pelo processo de esquecimento. Há aqueles, né, que no caso de Iesuaiá, o rei Masaia, e de Elimoiá, Elias, há aqueles que vieram para esse processo consciente, ele vem consciente, e há outros que reencarnam e entram nesse processo e vão tomar consciência depois, por um testemunho de 2 ou 3 mais pessoas que vão testemunhar
que aquele ser é aquele antepassado, é aquele um dos nossos antepassados. Então, aonde que 2 ou 3 ou mais vão testemunhar que um Bantu, ele é aquele antepassado que voltou, que está no meio de nós. No caso de Ocana, o renascedor, ele volta, né? Ou seja, Eli Moiá, ele virá com o espírito Eli Moiá, porque é o espírito que volta, não é o corpo que volta, porque o espírito é que volta. Então, o corpo astral, né? A essência daquilo que nós somos, está em Zacarias. Zacarias entra na sua mulher, na sua serva, há todo o processo gestacional. No entanto, que quando a sua prima Maria, né, Malila, vem visitá-la, a criança que está em seu ventre, como está nas escrituras, ele se alegra, né? Para quem é pai e para quem é mãe, tem essa experiência, né? Que quando, por exemplo, quando o macho chega, né? Quando o esposo chega, a criança, ela dá ela demonstra que algo, né? Ou seja, às vezes escuta ou ouve a voz do pai, ou simplesmente o pai está chegando do serviço, né? E a criança, ela dá esse sinal, né? Então, para quem é pai, para quem é mãe, isso fica mais fácil compreender. E para quem não é pai, quem não é mãe, faça filho ter essa experiência. Então, nesse processo, passa-se a entender uma coisa que para nós ela é básica, como está aqui nas escrituras, não é nada completamente fora da caixinha, que Eli Moiá, que está no ventre, né, que está na barriga da sua mãe, Isabel, né, está consciente, como também Yeshuaiá, que está na barriga da sua mãe, Maria, né, Malila, também são seres conscientes. Sendo assim, passando o processo gestacional, ele volta, né? Ou seja, não é que ele volta, ele já voltou, né? Agora ele é retirado, né? Ele é retirado de dentro da sua mãe e está presente. Então, esse é um processo de reencarnação, né? Então, o problema que desse estudo de falar sobre encarnação e reencarnação é que misturaram com aquela passagem das escrituras, aonde que já falei uma outra vez, mas vou falar novamente, aonde que nós somos proibidos de falar com espíritos, né? Com espíritos que entram nas pessoas, né? Que vai lá e fala que é o passado que voltou, né? Que são espíritos que abaixam da pessoa, que sobem da pessoa. Esses costumes, sim, existem. Há uma certa filosofia de vida que vivem assim, acreditam assim, e isso, no processo, ele é verdadeiro, de um processo que tem o espírito na pessoa. Mas nas escrituras, né, não é verdadeiro que é o antepassado de alguém. Né? Não é assim dessa forma, mas nós Bantu, somos proibidos pelas escrituras do nosso antepassado, do nosso pai, de nós conversarmos com pessoas que têm esse processo de receber e ter espíritos, né? Outras pessoas têm esse costume, fazem isso e faz parte vamos dizer assim, da raiz genética e espiritual daquelas pessoas, pertence a elas. No caso, nós que somos Bantu, a nossa raiz genética e espiritual já parte para outro princípio, em obedecer aquilo que o nosso antepassado nos instruiu para que nós possamos viver e para que nós possamos crer. Aqui, né? Então ele fala assim: uns dizem que é Iocana o renascedor, né? Então já expliquei, né? Toda essa passagem, né? Desde Eli Moiá, que Elias, né? Vou usar Elias, que Elias voltou, né? Na pessoa de Iocana o Batista, né? Iocana o renascedor, melhor, Iocana o renascedor. Só que já expliquei também que ele a Herodísia, vai lá, né? Dança, aquelas coisas tudo, e pede a cabeça a filha de Herodísia, né? Dança e pede a cabeça de Iocana, o renascedor, e assim ele é degolado. Só que aqui, olha a sociologia e a demografia desse povo, do povo hebreu. Ou seja,
eles vão responder conforme a tradição e o costume dos seus pais. Então, nós vamos responder conforme a tradição e os costumes dos nossos pais, conforme nós pensamos e conforme Tatanzambi, o nosso pai, nos instruiu. Porque nós agimos e pensamos conforme o nosso ancestral. E o nosso primeiro ancestral é o Criador. Então, uns pensam que é, uns dizem que é Iocanan, o renascedor. Sociologia e demografia. Então, eles acreditam que há possibilidade, que é possível, que aquele que foi degolado pode voltar. Ou seja, tanto que outros falam assim, uns dizem que é Iocanan, o renascedor, outros é Elias, outros é Elimoiá. Por quê? Alguns ainda não tinham crido que aquele homem, que aquele chefe que estava renascendo o povo, ele era Elimoiá. Tá vendo? Então, eles acreditam, sociologia e demografia daquele povo, daquela população. Outros pensam que ressuscitou algum dos antigos profetas. A palavra profetas em nossa língua é Imbikudi ou Ingusa. Vou ler novamente. Outros pensam que ressuscitou algum dos antigos profetas. Então, como assim? Quer dizer que no meio do povo banto hoje há possibilidade de que alguns ressuscitaram e estão no meio de nós? Sim, é assim como está nas Escrituras. Alguns, outros pensam que ressuscitou alguns dos antigos profetas. Yeshuaiá, ele chama os seus discípulos e faz esta questão, esta pergunta a ele. O que o povo diz de mim? Quem o povo diz que eu sou? Alguns dizem que Iocanan, o renascedor, voltou e está aí. Outros estão dizendo que é Elimoiá, porque nós estamos aguardando Elimoiá. E outros de nós pensam que ressuscitou alguns dos antigos profetas. Aí vem a questão, mas como assim ressuscitou? O ressuscitou seria o sepulcro ali se abrir, Tá ali o sepulcro de um dos nossos antigos profetas. O sepulcro se abrir, ele se levantar do sepulcro, os ossos voltar nele, voltar nele, os tendões, como está lá, tá no livro, no antigo, voltar nele, e ele sair andando e sair anunciando para as pessoas, que ele é o Masaia, ou que o espírito de um dos Ingusa, Imbikuti, dos profetas do nosso antepassado, que está na linhagem de um dos nossos, chefes, que esse nosso irmão, ele entrou na nossa irmã, na sua serva, na sua mulher, e gerou uma criança e voltou. É assim. É desta forma que nós acreditamos e é dessa forma que nós vivemos e é dessa forma, usando de uma palavra, que faz parte hoje de qualquer estudo que você vai fazer, de qualquer país, de qualquer estudo, precisa saber a demografia e a sociologia. Por exemplo, a própria IA, que é a inteligência artificial, ela precisa dessas informações para que a mensagem chegue até você. A mensagem, ela vai atingir pessoas de entre 20 anos e 40 anos, por exemplo, E dessas pessoas entre 20 anos e 40 anos, vou reduzir, entre 20 anos e 30 anos, tem que ser macho, ou tem que ser homem, ou homem e mulher.
e também ser solteiro. Entre 20 e 30 anos tem que ser solteiro. Entre 20 e 30 anos tem que ser solteira. Né? Então, a IA, ela trabalha dessa forma. Então, por essa questão, estudando essa... Estou sendo assim um pouco até mais rápido, usando da demografia e da sociologia e da demografia dentro da internet, a mensagem chega até você. Um comercial chega até você. Um vídeo chega até você que está escrito lá patrocinado. Então, quando a pessoa ela vai divulgar, né, tem lá todo o processo, né, que ela vai preenchendo os dados, né, ela vai pagar um certo valor para ter uma divulgação entre 7 dias, no nosso caso 7 jornadas ou um mês, que no nosso caso é uma lua, ela vai pagar um valor e ela precisa agora, eu quero atingir essa população. Então a IA, ela pega essa sociologia, essa demografia sua e atinge essas pessoas que fazem parte dessa sociologia, dessa demografia, tá? Então, é parábola, né? Eu, como um professor da Escola Bantu, por benevolência da Tazambi, conseguimos ter essa dinâmica, né? Conseguimos ter esse processo para poder passar para vocês a cultura Bantu, né? Para que tirar da cabeça de vocês, aquilo que somos descendentes de escravos, que o processo de escravatura foi da forma como eles disseram, quebrando todo esse contexto, quebrando toda essa falácia, toda essa demagogia, toda essa mentira que jogaram sobre nós, né? Que jogaram sobre esse povo, um povo tão bonito, um povo tão lindo, um povo cheio, dotado de sabedoria desde antes do Egito, um povo dotado de conhecimento, um povo dotado de sabedoria. Mas com o tempo a gente vai alimentando mais vocês com esse contexto. Então, sejam bem-vindos à Escola da Sabedoria Bantu. Então, aqui, depois vocês podem confirmar essas passagens no livro de Mateus, capítulo 16, do 13 ao 23, como também no livro de Marcos, no capítulo 8, do 27 ao 33, e eu li aqui, né, nos escritos de Lucas, do capítulo 9, do 18 ao 21. E também nos escritos de Felipe, eu fiz uma interpolação para poder dar uma provocada, né? Colocar um pouco mais de tempero no feijão, né? Colocar um pouco mais de tempero ali na comida para poder fortalecer, aonde que há pessoas, aqueles que nem viveram para que possam morrer, né? E depois eu fiz uma interpolação que aqueles que nem morreram para que possam viver, porque aqueles que nem morreram significa entender o conhecimento, morrer para o desconhecimento e adquirir a verdade. Né? Bonito, né? Bonito. E também há aqueles que nem viveram para que possa morrer. Né? Então, o que seria? Quando você adquire o conhecimento, você começa a viver, então parte sua, a parte desnecessária, ela tende a ser abandonada, ela tende a ser esquecida, ou seja, ela tem que morrer. Então, voltando lá, né, na passagem de Hebreus, né, do capítulo 9 de Hebreus, aonde que fala, né, capítulo 9 de Hebreus, do versículo 27, como está determinado, que os homens morram uma só vez e logo em seguida vem um juízo. Só ler esta passagem, não façam isso, né? Leiam todo o contexto, né? O capítulo de Hebreus, capítulo 9, porque ele vai estar explicando, né? Vai estar explicando já até falei anteriormente, do versículo 1 até o versículo 10, né? Vai estar falando sobre a antiga lei, né? Que tudo foi ali como fala assim, são ritos, né? São ritos materiais.
e depois do versículo 11 até o versículo 14, ele vai estar falando, né, sobre os corpos, né, a separação dos corpos, vem trazer a consciência do que era antes, porque tudo era simbólico, para depois no simbólico chegar naquilo que é espiritual. E assim depois, né, do versículo 15 até o versículo 22, ele continua, né, ele continua falando sobre isso também, né, que é ali a prática do sangue. E depois, quando ele chega no versículo 23 até o versículo 28, ele começa agora a falar do verdadeiro tabernáculo, da verdadeira essência do conhecimento, né? Então, e com isso acredito que ficou um pouco mais elucidativo, né? Para que vocês possam compreender que, né, nós, Bantu, apoiados aqui nas Escrituras, nós temos esse processo. No entanto, que o próprio Yeshua, ele fala para os discípulos, né, que aqueles que crê nele, ele ressuscitará no último dia. E nós sabemos que o último dia é o sétimo dia, e nós estamos no sétimo dia. Então, isso quer dizer que aqueles que viveram com Yeshua, eles estão novamente conosco. Geta.